Boa noite, deputada, presidente. Júlia, boa noite, deputada Adriana, deputado Marcel. Aliás, tem vários deputados aqui, o deputado Marcon, a Bia. Hoje eu tive o privilégio de estar num evento mais cedo, que era o Prêmio Excelência Parlamentar. Eu fui o mestre de cerimônia desse evento e tive o privilégio de entregar premiação para vários desses parlamentares que estão aqui. Isso não é sem sentido. Existem pessoas muito boas que estão usando o seu mandato popular para endereçar o debate público no bom caminho, com pautas que têm como fim a construção de uma sociedade livre e próspera. Chamou a atenção quando a senhora mencionou logo no início essa questão do agro e tudo, porque um dia desse eu estava fazendo um programa de um levantamento de uma ONG, deputado Marcel, que é a ONG De Olho no Material Escolar, De Olho no Material Escolar. E ela identificou que mais de 60% das menções ao agro no material escolar hoje são negativas ao agro. Então isso significa que as nossas crianças e adolescentes estão sendo ensinadas a odiar o agro. E da base desses livros que foram analisados, 4% apenas eram informações fundamentadas na ciência, ou seja, o resto era desinformação. Mas eu não vejo o judiciário preocupado com isso. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos que ter muito claro, e eu peço aqui desculpas pela classe jornalística hoje, que parece que não está cega, mas nós temos que ter muito claro o que está acontecendo. Qual é o pano de fundo desse processo, de todos esses processos? A educação, como eu acabei de mencionar, ela está na base da formação ou da destruição das elites de qualquer país. E aqui, a elite, eu não estou... Esqueçam aqui o conceito de opressor, oprimido. Isso é outra gente que pensa assim. Elites são aqueles grupos organizados da sociedade, na economia, na academia, na política, na cultura, na mídia, que justamente inspiram, servem de inspiração para o resto da sociedade. Servem para organizar a sociedade e servem justamente de inspiração para muitas outras pessoas, para a massa, né? Porque a massa da população ela não é organizada, simplesmente assim. E você constrói ou destrói essas elites através da educação. Por isso que quando o Marcílio acabou de mencionar essa questão, né, foi na China, né, conversando com alguém lá, as pessoas lá já perderam isso. Por quê? Porque eles sofreram uma reforma cultural. Eles passaram por uma reforma cultural. E nós estamos passando por uma reforma cultural. Ela é mais sutil. Essa reforma cultural ela está impregnada em todas as instituições, mas ela está na base, na educação. Ela está na formação dos movimentos estudantis, ela está na base dos sindicatos, ela está na base até hoje da formação aí da própria elite do judiciário. E ontem eu acompanhei aí com muita atenção o embate, que é um embate, né? Um embate de ideias, um embate, um choque de realidade, um choque cultural, uma guerra cultural que nós estamos vivendo, e ontem nós tivemos a síntese disso no embate do deputado Marcel com o ministro Lewandowski. E me chamou muito a atenção, deputado, quando o ministro disse que, primeiro que ele era um defensor absoluto das liberdades, da imunidade parlamentar, da liberdade de expressão, e depois no final ele disse que era absoluto, mas não existe nada absoluto. Então assim, não existe nada absoluto, nem a liberdade de expressão, nem a vida, ele falou, aí eu terminei, olhei assim, instalaram já a pena de morte? Será que vai ser aplicada para quem fala mal do STF? Então assim, é muito triste isso. Eu fui, junto com os meus ex-colegas aí protagonistas, o Marcílio era o nosso advogado, escreveu um livro sobre isso. Nós fomos alvo da primeira ação, ação de censura desse novo regime que nós estamos vivendo com a censura
a revista Pro Joé, né, a capa do amigo do meu pai. E naquele momento aconteceu o seguinte, foi feita a censura à revista, a revista baseada em documentos da própria Polícia Federal, ali oferecidos pelo delator, né, no processo de negociação da delação, e depois foi censurada a matéria sobre a censura, tá certo? Então a gente não podia mais falar daquilo. Eu naquele momento, eu sempre gravei um programa no final do dia, né, ali às 18 horas, e naquele dia eu fiquei pensando, falei, e agora, o que eu vou gravar? Porque o tema que está em pauta é esse, e eu não posso falar sobre isso. Eu fui para casa, coloquei o celular e fiz uma macarronada. Eu deveria ter investido nesse tipo de vídeo. E o fato é que, anos depois, já agora na eleição de 2022, eu publiquei uma matéria no Antagonista sobre a preferência de um determinado criminoso em relação a determinado candidato. E isso foi apurado através de uma gravação, de uma escuta ambiental, de uma investigação que era uma investigação sobre um plano de fuga do Marco Polo. E ele, conversando com um outro presidiário, ele comentou que preferia fulano em vez de Beltrano, etc. e tal. E tinha a gravação, e tinha o documento, tinha a transcrição, tudo. Eu publiquei essa reportagem, a reportagem foi derrubada no dia seguinte, classificada como fake news, como desinformação fake news. Aí eu fui escrever sobre a censura e também a censura foi derrubada, a matéria sobre a censura foi censurada também, exatamente como aconteceu em 2019, eu não pude mais falar o resto da eleição sobre aquilo.